Fala aí, massa atleticana, sou Mauro Luciano do canal Webcam Galo Mineiro, pessoal. Trazer um vídeo aqui rapidinho para vocês, para pedir para que vocês se inscrevam no meu canal, o Webcam Galo Mineiro, e também na página do Facebook. Já estamos chegando a 750 inscritos na página do Facebook e 250 lá no YouTube. Então me ajude aí, pessoal, um vídeo rapidinho para vocês. Entra lá no YouTube, o Webcam Galo Mineiro. Se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, porque toda vez que tiver um vídeo vai aparecer aí para vocês, beleza? Outra coisa, vê os vídeos que estão lá, dá um like, tem bomba, notícia do Google indo para a Europa, tem lá dados estatísticos dos jogadores, tem aí pré-jogos. Hoje vai ter um vídeo novo aí para vocês, muito legal, tá ok, pessoal? Um abraço para todos aí, aqui é Galo. Em termos de sequência do Atlético, de 26 derrotas consecutivas, ainda pouco perto do que o Atlético deseja, brigar pelo G6. E o desempenho do time, o que você pode avaliar em relação ao desempenho do time, especialmente a diferença entre o primeiro e o segundo tempo, o que mudou? Olha, boa noite. Eu vi que o primeiro tempo foi um jogo de muita superação pela ansiedade que a equipe estava em vencer, em voltar a vencer, né? E acredito que a gente começou o jogo muito afoito, querendo fazer o segundo gol antes do primeiro, né? Onde foi que a gente desorganizou um pouco, apesar de já ter tido 10 finalizações só no primeiro tempo, né? No intervalo do jogo a gente conversou, procurou tranquilizá-los, organizá-los, colocar um pouquinho mais de equilíbrio. Foi onde a gente conseguiu fazer nossas movimentações, crescer, né, na partida e conseguir virar contra um adversário difícil, né? O Anderson é um grande treinador, sempre faz bons trabalhos, o time dele é muito difícil de jogar contra, é um time que vem buscando muito ponto fora de casa, e a equipe está de parabéns por não ter um clima tão bom dentro do jogo e conseguir virar o jogo. Então essa superação aí foi importante para dar um pouco mais de tranquilidade. Já é a segunda vitória consecutiva dentro dos 90 minutos, e isso faz com que a gente volte a somar no Campeonato Brasileiro e volte a entrar na briga pela classificação da Libertadores. A sua resposta praticamente antecipava a pergunta que eu faria, porque o Atlético no segundo tempo foi diferente. A conversa no primeiro tempo, as observações no intervalo, até mesmo porque o Natan foi uma peça fundamental naquele meio organizando as jogadas. O Atlético foi diferente no segundo tempo. Aí é o trabalho de vestiário. Sim, Roberto. O primeiro tempo, como eu falei, como a gente estava muito afoito em abrir o placar e sair na frente, a gente estava apoiando muito com Casares e Elias, e no momento que a gente perdia a bola, o Natan estava sozinho, né? Foi onde a gente conseguiu equilibrar, trazer um pouquinho mais o Elias e o Casares para organizar, né? E quando a gente tivesse sem a posse da bola, encostar no Natan para ajudar ali na marcação, né? Eu acredito que foi ali que a gente cresceu bastante, até o futebol do Natan foi até melhor ainda no segundo tempo. Fizemos 2 dias de trabalho apenas posicionando o Natan ali, porque ele não é dessa posição, a gente tá improvisando ali, mas como é um grande jogador, um profissional que tem todas as valências físicas para a gente conseguir fazer dele o jogador mais versátil possível, acredito que ele atendeu as expectativas e ele está de parabéns. Rodrigo, queria que você falasse um pouco sobre jogar com o estádio, né? Não está acostumado a jogar com um público tão pequeno, o Atlético, né? Uma pressão muito grande em cima de alguns jogadores que pegavam na bola, sendo vaiados o tempo todo, e a gente viu que o Atlético no primeiro tempo insistindo muito na bola aérea. Você acha que o lado psicológico mexeu com os jogadores? Você teve alguma conversa com eles sobre isso, sobre essa reação da torcida com eles? Olha, eu acredito que são jogadores experientes, mas que são seres humanos, tá? E muita gente aproveita de uma situação, né, onde eles fizeram uma bela partida na quinta-feira. Só que o resultado não veio nas penalidades, mas eles foram importantes, né, como em vários jogos, né? Na realidade, numa Copa do Brasil a gente ficou entre os 8 melhores, numa Sul-Americana a gente ficou entre os 4 melhores. Evidente que a gente quer ser campeão, mas são jogadores que estão lutando. Teve evolução. Nos últimos anos a equipe acabou não chegando, tá? Mas são jogadores que se doam, trabalham bastante, e é sempre muito ruim. É a mesma coisa que a gente entrar em qualquer tipo de serviço e todo mundo tá vaiando o seu trabalho. É difícil você ter cabeça para tomar as melhores decisões, para competir, né, com o adversário. Então não é fácil. Então eles estão de parabéns para estar passando por cima de tudo. A grande maioria apoiou,
né? Mas a gente sabe que tem alguns que vêm aqui, tá de cabeça quente e acha que essa cobrança vai nos ajudar, às vezes atrapalha um pouquinho nos jogadores que mais sentem esse tipo de pressão, porque ninguém quer perder, todo mundo quer ir bem, todo mundo quer ser elogiado, todo mundo quer ver o time jogar, né? Só que esquece que tem um adversário do outro lado também preparado, né, para nos vencer. O Rodrigo, estava muito claro que hoje aqui o mais importante era uma vitória, era voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Mas o futebol ainda não é aquele que o torcedor, por exemplo, coloca uma expectativa de chegar a uma Copa Libertadores, chegando nos primeiros colocados. Esse time já jogou melhor contigo. Você acha que isso é possível? O torcedor pode ainda, aos poucos, né? Lógico, retomando a confiança. Pode? Você confia que esse torcedor pode confiar mesmo para brigar lá em cima ou não? Olha, eu vejo que assim, hoje foi o quê? Foi o segundo jogo do primeiro turno, né? O primeiro turno teve 19 rodadas, 14 a gente ficou na zona de classificação de Libertadores, dividindo com Copa do Brasil, dividindo com Sul-Americano. Hoje, nosso foco é só o brasileiro, só temos o brasileiro. Então, chances a gente tem de estar brigando, sim. Acredito que por alguns estar com maus olhos faz com que qualquer coisa que a gente faça em campo não veja. Hoje a gente teve 24 finalizações. Eu não vi o Cleiton fazer muitas defesas, né, contra um time difícil, que criou muito contra os adversários fora de casa. Só que como a gente está naquela necessidade de ganhar, qualquer coisa que a gente faça não parece que jogou tão bem, que isso, aquilo, mas eu acredito que pelo que a gente viu, e amanhã eu vou analisar friamente o vídeo com câmera aberta, eu acho que a gente não foi tão ruim. Eu acho que se o estádio está cheio, também apoiando em qualquer bola que a gente chute no gol, todos os momentos que a gente passa do meio de campo apoiando, se torna que o time está jogando muito, né? Mas hoje foi muito difícil e foi como você falou, o mais importante foi vencer para nos dar confiança. Mas analisando friamente, acredito que a gente não fez uma partida ruim, não. A gente apenas saiu atrás do placar com um gol de pênalti. Rodrigo, queria que você nos explicasse, por exemplo, assim, as alterações, as circunstâncias, critérios. Você tinha uma decisão com o Colón, você veio com o Zé Wellison. Hoje você veio com o Natan. O Luan, um tempo atrás também, nem figurava no banco, agora virou titular. O Bolt teve uma situação. E o Giovani hoje, nem no banco ficou. Sobre essas questões de critérios dessas formatações, dessas formações, por gentileza. Tá, vamos por partes. Qual que você quer que eu fale primeiro? Zé Wellison com o Natan. Zé Wellison é o volante, o primeiro volante de contenção, é um jogador que conhece da posição, tá? E no momento que saiu o Jair, ele era o volante imediato. Já tinha feito o jogo na Argentina também, tá? A gente na frente do placar, natural entrar o volante. Quando chegou o jogo de agora, a gente precisa vencer, tá dentro de casa, e um jogador que aproxima um pouco mais das características do Jair, eu tive que fazer 2 dias de treino preparado para o Natan tentar fazer essa posição, uma vez que o Jair já não era primeiro volante. A gente teve que trabalhar e capacitar o Jair para fazer essa posição, e cresceu muito na posição. Hoje a gente está tentando isso com o Natan. A gente sabe que o jogo, a gente precisa propor jogo, né? Então eu optei pelo Natan para dar essa qualidade para os meus zagueiros, para os meus laterais sair jogando. Então, acredito que ele foi muito bem. Vamos lá, quem mais? Giovani, que já foi titular, hoje nem no banco. Sim, Giovani. Eu tenho muitas opções pelos lados, né? E a gente faz um rodízio no banco e dá oportunidade para cada um. A sequência não sou eu que dou, são eles. Tá produzindo, fica. Não produziu, entra a vez do outro. A questão do Luan? Luan, testemunha, todos vocês são testemunhas do Luan, que vinha entrando em alguns jogos, foi titular em alguns jogos, né? Não estava produzindo tanto para estar dentro dos 90 minutos. A partir do momento que ele começou a produzir, a gente vê isso dentro do treino, ele vai ter a vaga, porque não sou eu que escalo. Quem escala são os próprios jogadores. Se eu ver treinar diferente, se eu ver produzir diferente, fazer o que a gente está pedindo, vai estar jogando. Eu sempre falei que o Luan é muito importante, é um jogador muito experiente, e é só ele estar trabalhando e estando bem que ele retornava ao time. Hoje ele está ao time e retornou ao time após um jogo em Florianópolis, onde ele entrou muito bem, alçando bola na área, chutando em gol, coisa que a gente precisa, né? E assumiu a titularidade, está sendo muito importante pra gente. O Vinícius também, no caso, teve essa queda. Vina, chegaria um momento que eu utilizaria apenas um meia,
né, com 2 velocidades por lado, 3 atacantes, né, um segundo volante e um volante de contenção. Chegou o momento de abrir mão de um, entre ele e o Casares. Como o Casares está dando mais passe para gol, está sendo um pouco mais agudo, eu tô optando pelo Casares, mas o Vina continua treinando bem, está entrando nos jogos, é um jogador que me agrada e me ajuda muito, nos ajuda muito, né? E no momento dado ele vai estar retornando novamente, porque ele também é muito importante. Rodrigo, boa noite. Boa noite. Nós vimos no primeiro tempo o Atlético meio que, até mesmo ao meu ver, um pouco confuso, o Elias muitas das vezes ao lado do de Santos, e com isso o meio de campo ficou meio que aberto, o meu entendimento. Segundo tempo, eu acredito que tenha tido uma conversa de vestiário, onde a gente viu o Atlético totalmente organizado e conseguindo um resultado positivo. Qual o momento dessa organização do setor de meio de campo do Atlético? A sua visão é perfeita. O Elias ele tem uma característica de entrar como elemento surpresa, né? Ele antevê muito bem a jogada. Só que no momento ele já estava do lado do Santos. Então sobrecarregava muito ali pro Natan e pro Patrick criar. Não tinha como fazer triangulação pelo lado, porque ele já estava posicionado na frente da linha da bola. E no momento que a gente alçava uma bola, tentava fazer uma jogada e perdia, o Elias não estava para defender. Foi onde a gente procurou corrigir, trazer o Elias, né, por trás, para entrar como elemento surpresa e triangular, dar opção pro Patrick e pro próprio Luan, e sem a bola encostar no Natan. Foi onde a gente conseguiu equilibrar o jogo e conseguir fazer o gol, né? E foi no momento que eu procurei optar, deixar o time um pouco mais ofensivo pra gente virar a partida. Rodrigo, mesmo com um cenário não favorável hoje, público pequeno, uma pressão para que o time voltasse a vencer, o Atlético vira o jogo. Em termos emocionais, Rodrigo, o que essa virada representa, até pensando numa sequência agora, já que o brasileiro é o que resta aí na caminhada do Galo na temporada? Sim, a superação da ansiedade, né? A gente tem a cobrança interna nossa, da própria diretoria, comissão técnica e jogadores, em vencer, né? E a gente sabia que era muito importante a gente voltar a vencer aqui diante do nosso torcedor, né? Somar ponto no Campeonato Brasileiro. E foi o que eu falei, com essa ansiedade de querer ganhar o jogo, a gente acabou desorganizando um pouco, né? Mesmo criando bastante chance no primeiro tempo, a gente acabou desorganizando, e no segundo tempo que a gente foi corrigir, foi ter tranquilidade, foi ter equilíbrio. Momento difícil, tem que ter a cabeça boa, tem que ter convicção do que a gente está fazendo. É o que eu mais bato nessa tecla com eles. Tem que ter equilíbrio, tem que ter tranquilidade. A gente trabalha todos os dias, estuda o adversário, então não precisa acelerar pelo que estão falando por aí ou que estão falando por fora. Não, a gente tem que fazer o nosso plano de jogo, ter a cabeça boa para sair com os resultados positivos. Ô Rodrigo, em relação até a isso, a presença da torcida hoje, a gente acompanhou que muitos reclamaram até do preço dos ingressos, não só da fase ruim do time, por isso que não estiveram aqui. Vocês sempre estão fazendo reunião, comissão técnica e diretoria, você acha que seria um momento também para esse jogo contra o Vasco, para atrair o torcedor, o Atlético fazer talvez uma promoção de preço de ingresso, para ter a torcida ao lado novamente? Olha, Henrique, eu vejo assim, quando o torcedor vem para apoiar, é muito importante a gente ter eles do nosso lado, como eles fizeram apoiar a gente no Mineirão, vários jogos aqui no Horto, sempre é muito importante, né? Também quando vem torcedor para atrapalhar, fica muito ruim, né? Eu acho que a gente tem que entender e agradecer os torcedores que vieram aqui apoiar, porque no momento difícil, da mesma forma que a gente cobra jogador, existe jogador que não está dando raça, que nem muita gente pede raça, tem torcedor que também tem raça, que mesmo na hora difícil está aqui apoiando e empurrando a gente. Com esses a gente conta, com esses a gente quer, com esses a gente faz questão de se tiver que conversar com a diretoria para baixar preço, é importante a gente conversar, porque a gente precisa do torcedor do nosso lado, sim, para incomodar o adversário e não nós sermos incomodados, né? Eu sei que a fase não é boa, mas a gente precisa do apoio, a gente precisa do apoio mesmo para a gente sair dessa situação, e a gente vai sair. Foi o que eu falei, primeiro turno, 14 rodadas a gente teve dentro do grupo da Libertadores, e a nossa ideia é retornar. Ô Rodrigo, você falou um pouquinho, a gente viu o torcedor muito impaciente hoje, né? Tudo reclamava. E foi muita reclamação para você também. Como é que foi trabalhar com essa pressão em cima, para ter tranquilidade para trabalhar também?
Pois é, tinha ali uns 5 torcedores que não veio pra assistir o jogo. Eles vieram pra me xingar, cara. Ficaram xingando o jogo inteiro. Que terminou o jogo, eu fui dar água pra eles. Que eu falei, pô, tá com sede, coitado. Tanto que ele me xingou. Mas faz parte, né? Isso é o folclore do futebol. A gente perde, a gente erra, o treinador sempre vai ser o culpado, né? Eu não levo isso aí pro coração, não. Também não levo numa boa. Tá? Às vezes a gente tem que estar muito concentrado pra eles não tirarem nossa concentração, porque é chato. Alguns xinga, pô, pode xingar. Agora, ofender é sempre muito ruim, né? Nossa família tá em casa esperando a gente, e quando começa a xingar a família, isso é muito desagradável. Mas faz parte. Terminou o jogo, a grande maioria estava nos prestigiando. Falar em família, a família está esperando. Deixa eu fazer a última pergunta aqui. Futuro, quarta-feira, Vasco. Vanderlei Luxemburgo está chegando com derrota por aí. Mas aliás, até em termos de jogadores saíram machucados, problemas. Sim, final de ano é assim, né? Os jogadores vêm desde do início nessa batida. O Atlético é um dos times que mais jogou no Brasil. Sobrecarrega mesmo, mas mais um jogo difícil diante de um excelente treinador. E a gente precisa recuperar esses jogadores para também procurar somar, ter uma vitória aqui dentro de casa para nos aproximar aí da zona da Libertadores. Rodrigo, critérios técnicos, treinamentos, posicionamento, isso tudo você tem treinado, né, pensado, é o papel do comandante. Mas às vezes outras situações de jogo aparecem e acabam mudando o cenário previamente previsto, uma lesão, a torcida vaiando. Qual a importância de você também, como comandante, trabalhar psicologicamente seus jogadores? Isso aconteceu hoje no vestiário? Bastante. E a gente sabe que ele sabe quando as coisas não estão acontecendo dentro de campo, e a importância de eles chegarem no vestiário e a gente procurar dar uma solução para eles, porque às vezes o atleta só vai entender depois que ele vê uma visão ampla, né? Quando um começa a tentar resolver as coisas sozinho, não anda, é uma engrenagem o futebol, né? O mais importante é você ter um grupo nesse momento, né? A gente vê que o banco estava vibrando muito, os atletas que entraram supriram, foi como a gente citou o caso do Luan, que não estava jogando, entrou e está muito bem. O Luan, que foi um jogador versátil, hoje não faz essa função, acabou fazendo. O Otero, que entrou e fez uma das melhores partidas depois que ele retornou, essa e em Curitiba contra o Atlético Paranaense, ele foi muito bem. Então é importante você ter um grupo competitivo, concentrado, para o momento que aparecer essas lesões, cansaço, cartões, quem estiver entrando esteja suprindo a nossa necessidade. Ô Rodrigo, o Atlético está aí à beira de uma decisão do Campeonato Mineiro Sub-20, os meninos estão bem também no Campeonato Brasileiro, mas eu tenho notado pouca utilização desses garotos no caso de necessidade, né? Para a zaga, por exemplo, tem o Isaac vindo muito bem, o Léo Grigio também. Para volante, o Guilherme Castilho está muito bem. No ataque, Bruno Michel, Bruno Silva, o próprio Thiago Juan que machucou, o Marquinhos, que tem feito uma grande temporada. O que falta para esses meninos terem oportunidade nesse time, ou se de repente até esperar essa reta final de uma decisão para eles baterem campeão, chegar com um pouquinho mais de moral no time de cima, que quando o atleta tem uma necessidade, principalmente nessa questão de lesão, eles não têm sido utilizados? Igor, inclusive, hoje eu ainda vi uma foto minha assistindo o futebol feminino, que tu ainda perguntou, assiste do 20, eu assisto do 20, né? Só que eu não posto foto. Todos os jogos do 20 a gente vê a imagem, a gente tem a imagem do jogo, a gente assiste, e além de ser um elenco que eu acabei de treinar e eu conheço todos ali, pode ter certeza que qualquer um ali que tiver melhor que os nossos em campo vai estar subindo, eu não tenho problema nenhum em fazer isso, mesmo porque eles estão numa fase de decisão, né? Eles estão em fase de decisão. Então, a gente teve o Guga na seleção para suprir a necessidade do Guga, subiu o Thalisson. O Maidana estava fora por lesão, subimos o Vitor Mendes. Então eles já estão nesse processo de adaptação no profissional. Eles treinam com a gente no dia a dia, a gente faz jogo treino contra o 20. Então todos estão sendo muito observados com muito carinho. E pode ter certeza que no momento certo, quem estiver bem vai estar jogando, é o que eu falo. Não tem problema se é novo ou se não é novo. O Bruninho é da base, o Alejandro tem idade de base, o Hulk está treinando com a gente, o Vitor Mendes está treinando com a gente, não deixa de ser da base, né? Esses aí estão chegando agora, estão maturando agora.
numa dificuldade dessa, num jogo com o estádio vaiando e tudo mais, eu vou pegar um menino do 20, quebrar o trabalho e o processo do 20 de maturação e pôr aqui para ser vaiado, o jogador se queima com a torcida e não ganha mais confiança. Então a gente sabe o que a gente está fazendo, pode ter certeza que tem jogadores que vão produzir muito frutos ainda pro Atlético, e a gente tem o maior carinho em estar acompanhando todos esses atletas. Clube Atlético Mineiro.